Números capítulo 27. A herança das filhas de Zelofeade. Achegaram-se então as filhas de Tessilofade, Ben-Éfer, Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, entre as famílias de José. E os nomes de suas filhas eram : Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Versículo 2. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e suplicaram : Versículo 3. Nosso pai morreu no deserto, não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor, daqueles que se juntaram a Corá. Entretanto, morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos. Versículo 4. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai do seu clã? Visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Versículo 5. Então Moisés levou o caso delas diante do Senhor. Versículo 6. E Yahvé respondeu a Moisés: Versículo 7. As filhas de Zelofeade falaram corretamente. Dar-lhe-ás, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Lhes transmitirás a herança do pai. Versículo 8. Determinarás então aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitireis sua herança à sua filha. Versículo 9. Se não tiver filha, dareis sua herança a seus filhos. Versículo 10. Se não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. Versículo 11. Se seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança àquele do seu clã, que é seu parente mais próximo. Este, portanto, tomará posse. Isso será para os filhos de Israel um decreto de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué, o sucessor de Moisés. Versículo 12. Então Yahvé falou a Moisés: sobe a este monte da serra Abarim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. Versículo 13. E tendo-o contemplado, serás reunido aos teus como Arão, teu irmão. Versículo 14. Pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Zim, fostes, os dois, desobedientes à minha ordem para honrar minha santidade perante o povo. Esse fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Salmos 106, 32. Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés, porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Veja só aqui o que está escrito no comentário desta Bíblia de estudo. O povo havia se tornado rebelde e caído no pecado de relativizar ou desprezar a perpétua e milagrosa salvação que Deus concede. O mesmo erro foi cometido pelos sacerdotes e teólogos, entre parênteses, fariseus, contra a pessoa e a obra do Filho de Deus, não reconhecendo o amor e o poder de Deus expresso na vida e nos milagres de Cristo. Mateus 12, 22 ao 32. Ao contrário de Jesus Cristo, Moisés não conseguiu suportar com paciência a provocação de Israel no deserto. E em vez de proclamar a compaixão de Deus em prover de água o seu povo, desafiou. Veja que, ao contrário de Jesus Cristo, Moisés não conseguiu suportar com paciência a provocação de Israel no deserto. E em vez de proclamar a compaixão de Deus em prover de água, o seu povo desafiou-o. Números 20, versículos 5 ao 11. Embora a leitura de alguns manuscritos possa ser transliterada assim,
que significa literalmente, entre aspas, pois exasperaram seu espírito, levando-o a pronunciar palavras ásperas. No entanto, à luz de uma melhor exegese e do contexto bíblico geral, o Comitê da Tradução da King James atualizada optou por esta formação de tradução. Isaías 63, 10, 14, Salmo 78, 40, Êxodo 31, 3, Números 11, 17. Voltando em Números 27, continuando a leitura, vamos ler: Moisés declarou ao Senhor, versículo 15, 2 pontos. Versículo 16: que Yahvé, Deus dos espíritos e o doador da vida, a toda a criatura estabeleça um outro homem como líder sobre toda esta congregação. Veja só, vamos abrir em Hebreus 12, 9. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Respeito e obediência são os componentes básicos da, entre aspas, submissão, e nos ajudam a entender o que significa a expressão bíblica, entre aspas, o temor do Senhor. 2 Coríntios 7:11, Provérbios 9:10. Deus é o Criador do espírito humano e, portanto, nosso Pai espiritual. Nossos pais humanos são pais genéticos e biológicos. Numa linguagem bíblica, 2 pontos, entre aspas, segundo a carne. Números 16, 22, Zacarias 12:1. Desde os primórdios, a obediência, abre parênteses, submissão humilde, fecha parênteses, a Deus, é a grande chave para a vida eterna. Tiago 1:21, Gênesis 3. Mateus 9:36, Jesus pede mais discípulos. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37, então falou aos seus discípulos, 2 pontos. De fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38, por isso orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Marcos 6:34, quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Veja só, Jesus viu as pessoas como ovelhas sem pastor, pois, primeiro, carecem de alimento espiritual e da água da vida. João 6:35. Segundo, necessitam de direção para encontrar o aprisco eterno. E terceiro, precisam de proteção contra o inimigo. João 10:28. Voltando em Números 27, dando continuidade na leitura, versículo 18, então replicou Yahvé a Moisés: toma Josué bin Nun, filho de Nun, homem capacitado pelo Espírito que nele está. Espírito com letra maiúscula aqui, é o Espírito Santo. Tu imporás tuas mãos sobre ele. Veja só, do mesmo modo como Moisés e Arão precisavam determinar o sucessor certo de Arão antes da morte deste, também era necessário estabelecer um líder ideal para o povo de Israel como um todo, que assumisse as funções de Moisés. Como Josué e Calebe foram os únicos líderes de clãs que mantiveram inabalável sua fé no Senhor, e por isso se tornaram heróis na hora mais tenebrosa da apostasia israelense. Capítulos 13 e 14. Era esperado que Yahvé selecionasse um deles, sabendo que substituição de um líder forte e carismático como Moisés não seria uma missão simples. O Senhor providenciou uma transição mais suave e um clima de respeito, consideração e cooperação entre o líder que deixava as funções e a nova liderança, que vamos ler agora no versículo
Nós estamos no versículo 18, agora o 19. Logo depois traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote, perante toda a comunidade israelita, e dá-lhe à vista de todos as tuas ordens. Versículo 20. E transmite-lhe uma parte do esplendor do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Na versão da Almeida, revista corrigida, está: e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, numa versão na King James atualizada, está: e transmite-lhe uma parte do esplendor do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Versículo 21. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes conforme a tradição de consultar o Urim diante de Yahvé. Sob a liderança de Josué, os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem de enfrentar. Versículo 22. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara. Tomou a Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade. Versículo 23. Impôs-lhe as mãos e transmitiu-lhe suas ordens, tudo de acordo com o que Yahvé comunicara por intermédio de Moisés.